Qual o seu nome, professora? Liane Cristina Souza Turbé Pantoja. Professora, qual a sua formação acadêmica? Minha formação acadêmica é em pedagogia e especialização em psicopedagogia institucional. Fale um pouco sobre a sua história, o início da sua escolaridade. Houve algo que lhe motivou ou lhe levou a pensar em ser professor? O meu início foi muito assim, engraçado, né? Eu pensava em ser secretária, né? Meu sonho é ser secretária. E eu comecei realmente a minha parte relacionada à secretaria. E eu gostava muito, né, desse momento de secretaria. Foi dentro da escola, passei por vários bons momentos dentro da secretaria. E por fim, por situações dentro da escola, eu mudei de cargo, né, fui para a sala de aula. Questões realmente da escola, que houve uma troca e eu fui substituir uma professora e lá fiquei. Foi o início de tudo. Mas antes desse momento, na instituição, eu tinha sido professora em posso dizer assim, um lugar próximo de casa, que esqueci um momento agora, mas eu fui professora primeiramente do Jardim 1, na época. Passei 1 ano. Como foi o seu processo de formação durante a graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha lhe exigido muito esforço? Sim, né, como toda graduação, né, totalmente que cada jovem, né, pessoas que entram ou com pouca idade ou com muita idade dentro da graduação, a gente sente sim a dificuldade. Como eu faço parte, faço parte de uma religião, eu tive dificuldade nesse momento, né? Mas com a ajuda dos meus colegas e de uma amiga, eu consegui passar por esse momento, né? Que foi para mim, foi esse no último momento da minha graduação que eu passei. Aí eu passei essa dificuldade, não relacionada a questões, por exemplo, de trabalhos que eu gostava muito de fazer. Os nossos trabalhos eram bastante práticos. Nós tínhamos workshop, né, que chamam, e nós tínhamos atividades fora da escola, dentro da faculdade, né, a academia também, como é chamada, fora e dentro. A gente participava, mas a única situação foi essa que houve na minha graduação. Como a senhora avalia a sua prática docente inicial, considerando o que a senhora aprendeu na graduação? Bem, realmente é um processo totalmente diferente, né? A gente sempre entra em discussão. Agora há pouco tempo eu estava falando sobre esse processo, porque mediante ao momento que eu estou vivendo, eu vejo que isso se torna diferente. Por quê? Tu aprende algo na graduação que tu tem que aplicar dentro da sala de aula, mas é um universo totalmente diferente, né? O que te leva mais próximo é o plano de aula quando é explicado, mas mesmo assim, cada escola exerce um plano de aula diferente, totalmente diferente, né? E a prática é totalmente diferente. São dois momentos que se tornam muito diferentes. Tu tem que saber lidar com essa diferença. Atualmente, como a senhora avaliaria a sua última prática docente? Bem, foi um momento assim conflitante e um pouco difícil, né? Porque as nossas instituições tiveram que se adequar a esse momento, né? Que foi na época do Covid, e esse já era quase assim, vou dizer assim, o último momento, né? Que eu entrei quando eu entrei para essa prática, eu estava dando aula em casa e depois eu tive que ir para a sala de aula, dando aula online e dando aula na sala de aula, onde deram materiais para a gente. 15 crianças estavam online e 15 crianças estavam presencial, né, no modo presencial. E no outro dia era assim. E isso dificultou a questão de relatório, de plano de aula, porque eu tinha que preencher, né, uma plataforma, duas plataformas na época, né? A plataforma da CPB e a plataforma da nossa instituição. Eram 2 momentos. E as nossas provas também tinham que ser dentro da plataforma da CPB. Então, todo o tempo eu tinha que estar alimentando. Fale-nos sobre alguma experiência desafiadora em sua carreira.
desafiadora, assim, tem que enumerar, né, no caso, porque na questão do ensinar, né, da gente realmente, como eu fiquei mais com turmas, assim, do segundo ano, eu via que a minha era a avaliação e também a alfabetização, alfabetizar. Então, são momentos de muitos desafios, né? O primeiro ano é um momento de muitos desafios, porque eu tive que me adequar a esse momento. Eu fiquei só 3 anos, eu dei 3 anos de alfabetização. Os outros foram mais de segundo ano, né? Então, alfabetizar é um grande desafio para mim. Mas um dos outros momentos era que, ou fazer uma avaliação, uma prova, né? Que eu tive uma mãe que ela falava assim, a sua avaliação está muito difícil, eu tenho que estudar. Porque eu preparava esses alunos já para o terceiro ano, quando chegava no outro semestre. Então ela disse, para mim está sendo difícil, né? Se para ela estava sendo difícil, para mim era um grande desafio colocar já logo meu aluno já nesse caminho do terceiro ano, né? Acho que foi isso. A senhora já improvisou alguma metodologia durante as suas aulas e que tenha percebido algum êxito? Sim, isso daí sempre eu penso, porque nossos planos de aula são flexíveis. Eu vou dar um exemplo aqui de uma vez lendo nós tivemos uma reunião com uma coordenadora e ela perguntou pra gente se entrasse um jumento na sua sala, um boi, um bode, sei lá. Foi muito engraçado. E o seu plano de aula era tido aquilo ali que você ia falar, né? Ou uma borboleta. Você ia mudar, você ia falar daquilo que estava ali, entendeu? Daquele bichinho. Aí mudou tudo, mudou o teu plano de aula. E nesse sentido também, nós temos outras situações. Os nossos alunos que chegam diferente na sala de aula, né? Página em especial, né? Que é o meu currículo é relacionado na escola particular, que crianças são levadas para a sala de aula às vezes doentes, né? O pai passou a noite com aquele filho, ou aquele filho que tem pais separados, leva, às vezes quer ficar com a mãe, e já chega totalmente diferente. E eu planejei meu plano de aula, eu vi que aquele aluno não ia conseguir, né? Estava chato, enjoado, doente, e eu tinha que sair da sala de aula para ir para onde? Para ir para outro momento, né? E eu entregava meu plano de aula, às vezes até eu brincava com a minha coordenadora, eu disse, olha, eu estou entregando algo, mas com certeza vai ser tudo diferente, vai ser muito diferente. E eu ia, quando ela via, eu já estava fora da sala de aula, em outro momento. E eu gosto muito de cortar, pintar, fazer coisas com a tesoura e colar. E era totalmente diferente daquilo. Não tem outra, muda. Considerando o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação na educação, como a senhora utiliza essas tecnologias na sua prática docente? Nossa, eu acho que foi algo que eu amei muito, trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque quando eu consegui trabalhar com isso, foi um momento que eu me descobri na parte tecnológica. E eu fiz parte também, né, na época já vindo o WhatsApp, eu fui construindo jogos, né? E eu sempre colocava lá no WhatsApp, olha pai, tem esse jogo aqui de sílabas, número e tal. E eu mandava justamente para os filhos, né? Que os filhos começaram a se acostumar também, né? Usando tablet, celular, até computador. E eu colocava lá, olha, você pode trabalhar isso. E eu conseguia observar através dessa plataforma que eu criei, no caso assim, que eu criei não, que já tinha sido criado. E eu conseguia ver, avaliar por ali, fulano fez 5 pontos, 6, 7 pontos. E essa parte que foi que eu mais gostei dentro da educação, do meu trabalho. Foi assim que eu me desenvolvi mais. Comecei a fazer PowerPoint também com avaliação, levando para a sala de aula, joguinho. Foi muito gostoso trabalhar esse lado. A senhora já pensou em desistir de ser professora? Se já pensou, qual circunstância lhe levou a pensar isso? Sim. Na verdade, eu acho que eu nunca vou desistir de ser professora. Por quê? Porque em todo momento que nós estamos, nós ensinamos, né? Todo lugar onde eu estou,
né? Se tem uma criança ali, a gente vê a dificuldade, né? Desculpa me emocionar porque foi muito tempo de professora, eu estou com bastante tempo, então eu acho que a pessoa que tem a vocação e tem o trabalho, né? Então, quando você faz algo com amor, você nunca pensa em desistir. Você é feito para aquilo, porque é a sua vocação. Tem pessoas hoje, tem professor e professor. Tem alguém que trabalha por dinheiro e tem alguém que trabalha por amor, né? E eu vejo que eu sou essa pessoa, sabe? Por amor. E se me der a chance de estar na sala de aula ou em qualquer canto, que hoje eu estou em outro momento, mas eu estou ali para ensinar. Se alguém falar assim, entre ali naquela sala e explique isso e isso, eu vou. Eu faço porque eu gosto. Se tiver ao meu alcance, se tiver no meu entendimento, eu vou. Né? Então, todo momento a gente está ensinando uma criança. Desculpa a emoção, mas falar da profissão é muito bom e chega a me emocionar. O que a senhora diria aos seus alunos de licenciatura que estão no início de formação docente? Bem, faça o curso por amor, sabe? Se jogue, aprenda, sabe? Procure técnicas, metodologia diferente, né? Para você lidar na sua sala de aula. Não vá somente nós já falamos a questão da teoria. A teoria é muito diferente da prática, super diferente. Procure sempre estar atualizando com questões de metodologia diferentes, né? Ativas ou não ativas, né? Levar seu aluno para conhecer o real, pegar na areia, né? Brincar, colocar o pé no chão, cortar, rasgar, porque é isso que é a pedagogia, sabe? A pedagogia é isso, não é só você ganhar dinheiro, pensar, vou entrar na pedagogia porque é algo mais fácil, eu vou passar. Não pense assim, porque se você for com esse pensamento, infelizmente você vai ficar, eu posso dizer assim, arrasado consigo mesmo. Sabe? Você pensou por dinheiro, não pensou por amor. Muito obrigado, professora.